Olá, bom dia no ar, Unisul TV Esporte, nessa segunda-feira, 2 de agosto de 2010. No programa de hoje, fala sobre o campeonato catarinense da segunda divisão e a dupla Atlético Tubarão e Ercílio em campo neste domingo. Empate do Tricolor e derrota do Leão na estreia no catarinense da segunda divisão. Vamos falar sobre a Copa Tubarão do Boliche, tem outros assuntos importantes, final do Municipal em 3 de maio. Fique ligado, o programa está no ar. E você de casa já sabe, você pode participar do nosso programa, o nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br. Espaço sempre aberto para você de casa participar do nosso programa através do nosso e-mail unisultvesport@unisul.br e também o nosso portal de internet tvsulsc.com.br, é a nossa produção colocando os nossos contatos. Bom dia, Vivian. Bom dia, Matheus. E aí, Vivian, destaque para essa segunda, início de semana? Bom dia. A estreia do Ercílio Luz do Atlético Tubarão na divisão especial. Os dois já deram um pontapé aí. Bom dia, Matheus. Bom dia. Acho que é a segunda divisão, né, deixando claro aí que não vai ser fácil. Apesar desse Luz do Atlético Tubarão estarem entre os supostos favoritos, jogos bem difíceis aí ontem. Tá certo, vamos falar mais sobre esses assuntos no programa de hoje. A gente inicia falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A e vamos aos resultados dos jogos da 11ª rodada realizada nesse fim de semana. No sábado, o Atlético Goianiense empatou com o Guarani, 1-1 foi o placar. O São Paulo se recuperou, primeira vitória após Copa do Finalmente. São Paulo. Parabéns! Chega de treino, né? 3-1, foi 3-1 o jogo, na verdade, em cima do Ceará. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense. Foi 2-1. Foi 2-1. Foi 2-1? 2-1. Na minha cabeça que eram 3-1, né? Enfim, mas venceu o São Paulo. Fica importante o São Paulo. Fluminense 3-1 em cima do Atlético Paranaense, o novo líder do campeonato. No domingo, Avaí sapecou 4-1 no Goiás na ressacada. E aí vamos à sequência de clássicos. Aí o Palmeiras empatou com o Corinthians 1-1. No Beira-Rio, Internacional 0, Grêmio 0. O Vitória foi derrotado pelo Botafogo 3-1. O Botafogo deu uma respirada. O Santos venceu o Grêmio Prudente 2-1. Inacreditavelmente, o Prudente perdeu 2 pênaltis, um ainda já nos descontos. No Maracanã, Flamengo 0, Vasco 0. E o Clássico Mineiro, o Atlético Mineiro, foi derrotado pelo Cruzeiro. 1-0 foi o placar da partida. Vamos trazer a classificação, então, do Brasileirão. Após a rodada desse fim de semana, temos novo líder. O Fluminense volta à liderança, o time do Muricy Ramalho. 26 pontos, o Corinthians tem 25. E aí vem a turma mais para baixo. Terceiro, Internacional e o Ceará com 20 pontos. O Internacional roubou a terceira posição do Ceará. Em quinto, o Avaí, que continua fazendo boa campanha ao lado do Cruzeiro. Sétimo, o Santos. E em oitavo, o Flamengo. A turma de baixo tem o Goiás e o Grêmio com 12 pontos. O Atlético Mineiro com 10. Crise no Galo, né? Perdeu o clássico e está na zona do rebaixamento. E o Atlético Goianiense em 20º lugar com 8 pontos ganhos. Uma rodada com muitos clássicos, mas muitos empates, Matheus. Muitos empates, manteve mais ou menos a situação ali da classificação diante da rodada, né? E destaque aí só para o Fluminense, conseguiu retomar a liderança, venceu. Foi um dos poucos times ali da zona de cima a vencer, retomou a liderança e o Fluminense e o Corinthians estão abrindo uma distância importante dos outros times ali, né? O Fluminense já tem 6 pontos a mais em relação ao Inter, que é o terceiro colocado. São 6 pontos, é bastante coisa. Tem muito campeonato pela frente, mas é bastante coisa já. Pois é, Vivian. Fluminense e Corinthians, 7 pontos atrás do quinto colocado, que é a primeira equipe que sai do G4. Bem encaminhada nesse primeiro turno. Tem que lembrar também que foi a volta do Washington, né? Fez 2 gols voltando para o Fluminense. Agora, aquela dupla que a gente tinha comentado, Muricy Ramalho e o Washington, tá dando certo. O Fluminense está com a cara do Muricy Ramalho, né? E ainda mais com a vinda do Washington agora. Eu sou mais Fluminense ali na frente do que Corinthians. Acho que eles estão merecendo mais a ponta. O Fluminense investiu bastante, né, Matheus? O Fluminense, como sempre, tem um alto investimento. Não é a primeira vez, e agora esse ano, essa perspectiva de chegar ao Deco. Bom, eles estão com o Fred e o Washington para disputar uma vaga só, né? Isso prova de que a opção ali não vai faltar. Se chegar ao Deco, vai ser o Deco para jogar com o Conca, talvez os dois para disputar a vaga. Sem dúvida, o Fluminense está com
um elenco bem acima da média. E o Corinthians ontem, empatezinho sem vergonha lá, né? Passaram a mão no Palmeiras. Tu acha? Com certeza, o gol do Corinthians estava impedido e não deram pênalti pro Palmeiras. Isso foi bem evidente, né? O Corinthians também reclama de um pênalti no segundo tempo. Mas você vai ver que os lances são... os dois pênaltis são daqueles discutíveis. Aquele de lance na área e tal, não sei o quê. Mas de concreto tem o gol do Corinthians que estava impedido. E mais um salve pro Fernando Praz também, né? Na sequência de defesas, né? Salvou o Vasco, hein? Voltando à melhor forma dele. Tá certo. Falando ainda sobre futebol, só que agora o futebol amador, tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Municipal de 13 de maio e quem se deu bem foi o Santa Cruz, venceu o primeiro jogo 1-0 em cima do Laje, vitória do Santa Cruz sobre o Laje 1-0. O segundo jogo acontece no próximo domingo, onde sai o grande campeão do Campeonato Municipal Futebol Amador de 13 de maio. Laje e Santa Cruz fazem a grande final. O primeiro jogo já foi realizado nesse domingo. E só uma dica para o pessoal de casa, o Wilsons Sport Ball está abrindo o 6º campeonato, então a 6ª edição do campeonato do Wilsons Sport Ball começa em setembro. As inscrições são limitadas, o pessoal já pode reunir a sua empresa, todos os seus amigos e se reunir e entrar em contato com o pessoal do Wilsons Sport Ball, pode falar com o Rafael lá também, pelo telefone 3632-4659, mais uma edição do já tradicional campeonato do Wilsons Sport Ball, que começa em setembro. Vamos ao intervalo, o programa de hoje, a gente vai falar sobre Campeonato Catarinense, a estreia do Atlético e também do Leão do Sul. A gente já volta.